Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos com alegria no coração e com essa alegria desejamos cumprimentar a cada amigo, cada irmão, a nossa família, que pela De Belém Pacaembu participa conosco por essa transmissão online. Cumprimento o nobilíssimo pastor Alessio, que conduz esse culto com muita graça e unção, na paz do Senhor, a nossa irmã Dirce Mendes, que conosco está, e a minha querida esposa, que está nos auxiliando ali na parte técnica desta live, desta transmissão, deste culto. Quero externar aqui também a minha alegria, a minha gratidão, cumprimentando ao nosso pastor Ananias, sua querida esposa, irmã Lourdes, que estão viajando e continuamente orando por nós, atendendo a igreja através dos vídeos, de palavras, de meditação pastoral diária. Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe a irmã Lourdes e toda a sua família. Eu quero ler com a igreja, com cada um dos irmãos, o Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Esses dias o Senhor tem posto em meu coração o ardente desejo de falar a palavra do Senhor concernente aos brados, as últimas palavras de Jesus na cruz. Nós falamos sobre a crucificação como um ato de condenação romana e no domingo retrasado falamos a respeito do primeiro brado, que foi o brado do perdão. Hoje falaremos do segundo brado, que é o brado da salvação. Vamos ler? Capítulo 23 de Lucas, versículo 39, diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Senhor, ser servido da nossa instrumentalidade, que o Senhor seja engrandecido, que a Tua palavra alcance guarida em cada coração e que o Senhor possa trabalhar em cada lar, em cada família, por meio da Tua palavra que é perfeita, apesar do instrumento ser imperfeito. Confiamos que o Senhor falará conosco e por isso já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento, vocês que estão presentes aqui, e os irmãos que estão conosco participando, não saia, convide mais alguém. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Todas as vezes, pastor Alessio, irmã Dirce, irmã Daiane e queridos irmãos, que nós pensamos na palavra, na mensagem da cruz, nosso coração se alegra. Eu não consigo falar do Calvário sem me emocionar. E isso não é emocionalismo, não. Isso é um ardente amor e gratidão pelo que o Senhor fez por nós. A grande verdade é que ultimamente, através de tantas distrações, a mensagem do Calvário tem se tornado uma mensagem de só menos importância para muitas pessoas. Já não se vê mais lágrimas nos olhos de quem fala do Calvário e tão menos de quem ouve. E eu me lembro de uma história de que um pastor estava labutando para poder agregar pessoas na igreja e não conseguia de forma nenhuma.
Ele fazia campanha, ele orava, ele buscava conhecimento, tinha uma boa palavra no seu vernáculo, corretamente ele falava. Todavia a igreja de tempo em tempo diminuía os seus membros. E ao lado tinha um teatro cuja atração principal era um palhaço que de tempo em tempo conseguia atrair mais gente para aquele seu show e seu espetáculo. Até que um dia os dois na fila de um banco tiveram tempo ali para dialogar entre si, e o pastor estava indignado. Afinal de contas, ele era um ministro do evangelho, ele era o representante de Deus naquela cidade, para aquele povo, e ele, muito indignado, disse ao palhaço: por que eu oro? Tenho a melhor mensagem que existe, que é o Calvário, que é Jesus Cristo, que é a salvação ao pecador, e de tempo em tempo a minha igreja perde a sua adesão e a frequência de membros, e você faz um espetáculo, um show, uma encenação, uma mentira para o povo, e eles cada vez mais aderem aos seus espetáculos e vão ao seu show. Qual que é o segredo? Perguntou o pastor ao palhaço. E o palhaço, muito sério, disse a ele: sabe qual é a diferença, pastor? Sabe qual é o segredo? É que eu falo a mentira de uma forma tão vibrante e tão performática que ela se assemelha a uma verdade. Porém o Senhor, que tem a melhor mensagem, a maior verdade que a humanidade precisa ouvir, todas as vezes que vai ministrar, prega sem vida e faz com que essa verdade pareça ser uma mentira. Falar do Calvário gera em nós emoção. Não é emocionalismo, mas é uma gratidão que queima no coração da gente. E eu louvo a Deus porque ainda eu continuo sentindo esta chama arder em meu peito. George Whitefield, um dos grandes avivalistas, que é o tema que a história da igreja denomina ele, o título de avivalista, um grande missionário. Ele tinha pessoas que caminhavam e viajavam dias para poder participar de um culto seu numa cruzada evangelística. E um dia um ateu se atreveu a viajar 1000 quilômetros de trem para ir à Inglaterra ouvir George Whitefield ministrar a palavra. E esse pastor ousado, um grande evangelista, perguntou ao ateu: por que é que você vem aqui aos cultos quando eu ministro, já que você não crê em Deus? E ele disse: eu não creio mesmo em Deus não, mas você fala com tanta verdade que mostra que você acredita. E por você falar com tanta convicção, eu gosto de vir aqui ouvir alguém que fala com convicção dessa forma. E nós que pregamos a mensagem de Cristo, o Calvário, temos que ter essa convicção. Neste culto de ensino, eu quero trazer a lume a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem mais suficiente que existe, porque ela atinge todos os tempos, passado, presente e futuro. No passado, quem vive dele exageradamente é depressivo. Quem vive do presente exageradamente é imediatista. E quem vive pensando apenas no futuro e preocupado com o amanhã é uma pessoa ansiosa. Mas quando falamos do Calvário, nós conseguimos voltar ao passado e ver que alguém nos amou. Quando lembramos do Calvário, nós conseguimos pensar no presente e ver que alguém continua nos amando. Quando lembramos do Calvário, nós pensamos no futuro e logo vem à nossa mente, ao nosso coração: existe alguém que me ama eternamente e nunca vai deixar de me amar.
Talvez você que tem marcas do passado está aí com uma depressão terrível, cheio de amargura. Alguém te ofendeu, mas no passado alguém te amou. Se nunca ninguém deu algo de importância, um valor a você, alguém no passado deu a sua vida por você. Talvez você que está preocupado com o futuro, desesperado, ansioso, lembre do Calvário, porque ali foi selado o passaporte para a eternidade para todos aqueles que creem em Cristo. E o nosso futuro não está na mão do governo, não está na mão daqueles que militam a política municipal, estadual ou nacional. Não, a nossa esperança, o nosso futuro está nas mãos daquele que já nos reservou moradas eternas e tem para nós o melhor. Bendito é o nome do Senhor, e é eterno. Você pode louvar a Deus por isso? Você pode bendizer ao nome do Senhor por isso? A mensagem da cruz é a mensagem mais completa. Mas o texto que nós lemos mostra que ali naquele monte, Gólgota, Calvário ou Caveira, dependendo da língua que você quiser citar, porque Gólgota é no aramaico, Calvário é no hebraico e Caveira é do latim. E esses três nomes estão no Evangelho, citando dessas três maneiras aquele monte. Mas naquele lugar tinham 3 cruzes, no dia do sacrifício de Jesus, no dia da morte de Jesus. E essas 3 cruzes são a divisão da humanidade. Uma delas estava quem morreu no pecado. Noutra estava quem morreu para o pecado. E na cruz do meio, aleluia, estava aquele que morreu pelo pecado. E ele estava exatamente no meio, porque a mensagem da cruz tem que ser o centro da nossa vida espiritual. A cruz do Calvário deve ter a primazia em nossa vida. Jesus estava no meio. Na Trindade ele é a segunda pessoa e lá está ele no meio. Quando os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram jogados na fornalha ardente, o 4º homem estava passeando no meio. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Quando o paralítico foi descido pelos seus amigos de um telhado, Jesus estava dentro da casa, no meio, pregando e cura o paralítico. Quando Jesus foi crucificado, aqui está dizendo, ele estava no meio. Quando ele ressuscita ao 3º dia, ele se apresenta no cenáculo, sem abrir a porta, sem bater na porta, sem forçar a porta, ele transpassa ela, e lá no meio, ele cumprimenta os seus discípulos com a paz, no meio, aleluia. E João tem uma visão, pastor Alessio, e essa visão é tão maravilhosa, tão intrigante, que a Bíblia diz que ele estava passeando no meio dos 7 castiçais de ouro, que representa a igreja do Senhor, nos quadrantes dessa terra. O Senhor Jesus está no meio. Ele está no meio. Que ele possa ser o centro da tua vida, que ele possa estar no centro do teu casamento, que ele possa estar no centro dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Cristo quer estar no centro, ter a primazia. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Mas meus queridos e amados irmãos, ele quer estar no centro, mas existem lugares, famílias, igrejas inclusive, que não tem Jesus mais no meio. Poucos anos depois da sua morte no Calvário, a igreja de Éfeso, no capítulo 3 de Apocalipse, tem um visitante batendo na porta do lado de fora, pastor Alessio. E muitas vezes nós citamos esse texto dizendo que é Jesus batendo no coração do pecador. Não é não. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia e batia a porta e dizia: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava ao lado de fora da igreja. E tem muitas igrejas que Jesus já está do lado de fora da mensagem. Jesus está do lado de fora dos louvores. Jesus está do lado de fora dos departamentos. E Jesus do lado de fora é o pior desastre.
é o atestado de óbito de uma igreja, Jesus do lado de fora. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele batiza com o Espírito Santo com fogo. Se ele está do lado de fora, a igreja dentro não tem batismo no Espírito Santo. Do lado de fora não tem salvação, porque ele é o único caminho, verdade e a vida. E se Jesus está do lado de fora da igreja, não tem salvação. Do lado de fora não tem libertação. Ele mesmo chegou a dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E ele mesmo é a verdade. E se ele está do lado de fora, não tem libertação. Daí o porquê muitas pessoas dentro de algumas igrejas não mudam, não amadurecem, continuam nos seus vícios, nos seus traquejos, nos seus pecados de estimação. É porque Jesus está do lado de fora. Jesus do lado de fora não tem transformação de vida, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se ele está do lado de fora, não tem transformação. Mas quando Jesus está no centro, ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua esclarecendo o coração, a mente, a visão de mundo. Ele continua salvando, libertando, batizando no Espírito Santo e transformando vida. Ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua família. Pare de fechar o teu coração, abra as portas e diga: Senhor, faça morada, que Cristo habite pela fé em vossos e em nossos corações, disse Paulo em Efésios 3,17, Ele quer morar no meu e no teu coração. Abra a porta do teu coração, aleluia. Mas, meus queridos, o primeiro crucificado aqui, ele morreu no pecado. E fato é que tanto um como o outro malfeitor que fora crucificado com o Senhor Jesus, isso foi preconizado, vaticinado e profetizado pelo profeta Isaías há 700 anos antes disso acontecer. No capítulo 53 de Isaías, versículo 12, a Bíblia diz que ele foi contado entre malfeitores. 700 anos depois, está lá o Senhor Jesus sendo crucificado entre dois malfeitores. Diz Charles Spurgeon que além de sangue vertido na cruz, jorrava a palavra de Deus. As profecias se cumpriram, toda a palavra de Deus se cumpriu, todo o projeto da redenção no Calvário. Além de sangue, jorrou palavra, promessa, redenção no Calvário. E ali estavam dois malfeitores. E no primeiro momento, porque Jesus foi crucificado e ficou pendurado na cruz do Calvário por 6 horas. No primeiro momento, os dois malfeitores blasfemavam dele. Se você voltar a sua atenção a Mateus 27, a partir do versículo 38, nós vamos ver quais eram as suas declarações dos dois malfeitores no Calvário. Vou ler apenas de início o versículo 44, porque provo aqui que os dois estavam blasfemando. Versículo 44 de Mateus 27 diz assim: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Os dois estavam blasfemando, mas num dado momento, um continuou e o outro parou. Os dois de salteadores, assaltantes, que é o mesmo título dado àqueles homens que pegaram de surpresa aquele viajante que descia de Jerusalém a Jericó. E espancaram-no e deixaram-no ferido no caminho, meio morto. Esses homens eram cruéis. Além de malfeitores, a Bíblia chama eles de salteadores, ladrões. E o ladrão aqui não é o mesmo dado a Judas, quando a Bíblia diz que ele era ladrão. Não, ladrão aqui era ladrão com requintes de crueldade, assassinos, provavelmente. E eles estavam presos no mesmo dia em que Barrabás estava preso, e ele era um homicida. Tudo indica que era parte da quadrilha. Barrabás era o capitão, era o chefe da quadrilha. E estes homens eram homens cruéis e blasfemavam. E olha quais são as suas colocações, e vamos ver como estava a teologia deles. Versículo de número 40.
do capítulo 27 de Mateus, diz que eles não entendiam a morte de Jesus. E dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas. Isso Jesus disse quando estava no templo pregando contra os cambiadores ou cambistas. E ele diz: eu tenho poder para destruir o templo e ao 3º dia reedificá-lo. Eles interpretaram que Jesus estava falando do templo de Herodes, mas não era. A teologia desses malfeitores não fazia com que eles entendessem qual era o significado da morte de Jesus. Eles pensaram que Jesus queria derrubar o templo, mas ele estava falando de si mesmo, que ele morreria, mas ao 3º dia ele poderia reedificar o templo, que era a sua ressurreição. Eles também não entendiam o que era a salvação, porque eles dizem assim: salva a ti mesmo. Jesus não veio para salvar a ele mesmo. Na verdade, ele já veio com o propósito de se entregar para salvar a humanidade. Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Então aqueles malfeitores não entendiam a salvação. Mas depois diz ainda o texto: se és o Filho de Deus. Eles não entendiam a filiação de Jesus como Filho de Deus, unigênito Filho de Deus. E o texto diz mais: desça da cruz. Eles não entendiam o propósito da cruz. Por isso eles blasfemavam. Ainda bem que Deus não ouve todas as orações feitas. E quando ouve, não responde e não atende. Porque se Jesus ouvisse o clamor desses malfeitores de descer da cruz, nós, a humanidade, estaríamos condenados a descermos ao inferno eternamente. Eles não entendiam o que significava a cruz. E o texto diz no versículo 42 que eles não entendiam a dimensão do reino de Jesus, porque eles dizem: se és o rei de Israel. Eles não entendiam a dimensão. Eles pensavam que Jesus veio para reinar em Israel, tomar ali a cadeira de Davi, emancipar Israel do jugo romano, do Império de Roma. Eles pensavam que o reino de Jesus se limitava apenas a Israel, quando na verdade ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Ele veio para salvar judeu, africano, europeu, asiático. Ele veio para salvar a humanidade. O seu reino não tem demarcação geográfica. O seu reino compreende a todo aquele que crer em qualquer lugar do mundo, porque ele amou o mundo inteiro. Mas aqueles homens não entendiam. Eles pensavam que o reino de Jesus se limitava apenas a Israel. E eles dizem mais no versículo 43 de Mateus 27: confiou em Deus, livra-o agora. Eles não entendiam o que era a fé. A fé desses dois malfeitores no princípio, especialmente daquele que não se arrependeu, era uma fé imediatista, pastor Alessio. Era uma fé que simplesmente fazia uma barganha com Deus: se o Senhor me fizer isso, eu creio. E tem mais: se você confia em Deus mesmo, você pode descer da cruz. Ora, quem confia em Deus não passa problemas. Desce daí, se livra daí agora. Era uma fé imediatista. Mas o texto diz mais, no versículo de número 43 ainda: se o ama, porque disse sou o Filho de Deus. Eles não entendiam o amor de Deus. Eles estavam dizendo para Jesus: se Deus te ama, desce da cruz. Quando na verdade a prova maior do amor de Deus para conosco não é a ausência de problemas. Até porque quando Marta mandou um mensageiro a Jesus, ela disse assim: vai lá e fala para ele: olha, está enfermo Lázaro, a quem tu amas. Isso quer dizer que o amor de Deus para conosco não significa ausência de problemas. Não, significa que Ele continua conosco apesar dos problemas. Isso faz toda a diferença, especialmente no tempo de pandemia. Quando você entende o amor de Deus, você sabe que no meio dos problemas, em meio aos caos, Deus está te amando e cuidando de você de uma forma tão especial que você vai sair melhor desta situação. Pensa comigo se isso não é verdade. Depois de Noé
passar 1 ano dentro da arca, ver a humanidade destruída pelo dilúvio, será que qualquer nuvem negra poria medo em Noé? Depois de Daniel atravessar uma noite com os leões com boca fechada, será que Daniel teria medo de algum cão que ladra quando ele passasse? Depois de Lázaro morrer com uma enfermidade incurável e ser ressuscitado, será que ele ficaria preocupado depois com qualquer enfermidade que ele viesse a atravessar? De maneira nenhuma. E nós, depois de passarmos essa pandemia, nós não vamos baixar a guarda não, vamos sair mais bem capacitados, mais fiéis, mais tementes, mais santificados por Deus, porque o tempo está à nossa disposição, ao nosso favor, e nós sairemos mais aperfeiçoados no amor de Deus por nós, porque Ele nos amar não significa que nós não vamos passar por problemas, aleluia. Mas aquele homem em pecado que morre na cruz, ele não se arrepende, ele continua até o final da sua vida blasfemando, e continua murmurando, e ele fala: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém teve um outro, que no versículo de número 40, ele respondendo, porém o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Enquanto um morreu em pecado e no pecado, este outro está agora morrendo para o pecado. Eu não sei o que foi que ocasionou a motivação para ele se arrepender. Temos aqui alguns pensamentos. Talvez foi a escrita de Pilatos na cruz, em grego, em latim e em hebraico: aqui está Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Talvez ele vendo aquilo, ele pôde entender que aquilo era um folheto evangelístico para ele se achegar mais a Cristo. Talvez foi a intercessão de Jesus, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas também pode ter sido o fato dele ter passado uma noite de quinta para sexta na sala da audiência de Pilatos, vendo que todos interrogavam a Jesus e o Senhor se mantia silente, ele não se defendia, e ele passou uma noite ali naquela sala da audiência, talvez pensando em fugir, mas vendo o Cordeiro de Deus tranquilo, certo de que ele estava trilhando um caminho de um propósito eterno. E uma noite inteira, quando ele vê que Barrabás ganha liberdade, mas Jesus fica ao amanhecer ainda preso, mas sem contender, talvez isso palpitou no coração daquele malfeitor para morrer para o pecado. Mas também pode ter sido porque ele viu que Jesus não se justificava, ou quem sabe até mesmo porque aquele povo que passava dizia: você não é o rei dos judeus? Por que você não salva a ti mesmo? A multidão chamava Jesus de rei. Talvez tudo isso tenha contribuído para aquele homem se arrepender e mudar de vida e morrer para o pecado naquela cruz. A Bíblia não fala o que foi, porém ele tomou uma decisão. Enquanto um murmurava, blasfemava, morreu no seu pecado, ele responde. E o responder aqui no grego quer dizer e defendeu. Ele estava defendendo a Jesus, e esse homem era parceiro dele. Esse homem era um amigo de crime, era um amigo do mundo, que foi sentenciado talvez pelas mesmas causas, mas agora ele está defendendo Jesus para aquele seu amigo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E o texto diz que ele respondeu e ainda diz mais: porém. Esse porém é uma conjunção adversativa que significa tomar o caminho oposto, como que uma conversão. Eu estou indo nesse caminho, mas agora daqui para frente eu vou por outro. Eu estava pelo mesmo caminho daquele meu amigo malfeitor que ia murmurando, blasfemando, porém agora eu vou defender a Jesus, eu vou por outro caminho. Aleluia. Ele tomou o caminho contrário à multidão,
que lançava blasfêmias contra Jesus. Ele tomou um caminho contrário aos seus amigos do mundo. Ele tomou um caminho contrário a todo o tribunal romano e do sinédrio, que era o da religião, que condenaram a Jesus para defender a Jesus na cruz. Isso é um exemplo para nós. Tem muitas pessoas que ainda não se entregaram para Jesus porque tem medo do que um amigo vai dizer, tem medo do que a multidão lá fora vai dizer. Este homem, enquanto estava sendo crucificado, viu uma santidade sem igual e ele falou: daqui para frente eu mudo, e eu vou lutar contra a correnteza, vou remar contra ela e vou defender ao Jesus a quem eles estão blasfemando contra ele. E ele faz essa defesa, e o texto diz que ele temeu, porque ele diz ao seu companheiro: você não teme a Deus ainda não? E esse temor aqui é um temor que vai além do temor aos tribunais romanos e também religiosos do sinédrio. Esse temor é um temor que vai direcionar a sua consciência a um julgamento mais pesado do que o de Pilatos, que é o julgamento final. Esse homem estava temendo não um julgamento que estava matando o seu corpo físico, mas o juízo final. E ali nos seus últimos instantes de vida ele teme a Deus e reconhece seus pecados. Ele diz: nós estamos aqui porque merecemos. E ele diz: esse homem aí nenhum mal fez. Ele reconhece a impecabilidade de Jesus, e Jesus não pecou. Diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. No capítulo de número 8 de João, versículo 7, ele diz àqueles homens que queriam apedrejar a mulher apanhada em ato de adultério: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos lançaram as pedras no chão, e do mais velho ao mais novo foram embora. Mas no mesmo capítulo 8, versículo 46, Jesus se levanta diante daquela multidão e diz: quem dentre vós me convence de pecado? Ele fez ali um apelo à multidão. Todos reconheceram que tinham pecado, saíram, não apedrejaram a mulher. Mas depois ele diz: quem me convence de pecado? E ninguém teve um pecado sequer para lançar no rosto do Senhor Jesus. Ele não pecou. Por isso que aquele homem ali na cruz diz: ele não fez mal algum. E agora ele fala: Senhor. E eu acho que aqui está a ação do Espírito Santo em seu coração. Porque quando nós lemos 1 Coríntios 12, versículo 3, a Bíblia diz que ninguém chama Jesus de Senhor senão pelo Espírito Santo. E Senhor aqui não é apenas Senhor de tratamento de respeito de alguém por mais idade. Senhor aqui quer dizer meu Rei, soberano, Yahvé, meu Deus. Esse homem, se ele tivesse tido perdão e tido o privilégio de descer da cruz, ele seria sentenciado de novo por Roma, porque ninguém podia tratar dessa forma qualquer outro homem senão a César. Mas ele está indo contra o império e dizendo: Jesus é Senhor, Ele é Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. E ele diz mais: lembra-te de mim. Esse lembra-te de mim faz nos lembrarmos de quando José estava na prisão e ele disse ao carcereiro, ao copeiro, seu amigo: você ganhou liberdade estando lá com o faraó, lembra-te de mim, diga como é que eu revelei os seus sonhos. E o copeiro esqueceu de José por 2 anos. Mas este homem está falando agora com Jesus, e Jesus não esquece de ninguém não. Jesus se lembra de mim, se lembra de você. A Bíblia diz que ele se lembrou de Noé e tirou Noé e sua família da arca. A Bíblia diz que ele se lembrou dos filhos de Israel no Egito e desceu para livrá-los e levá-los para uma terra boa, espaçosa, que emana leite e mel. O Senhor lembra de mim, o Senhor lembra de você. Você pode glorificar a Deus por isso? Ah, se Ele se esquecesse de nós, mas Ele não se esquece. Diz a Bíblia que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho vier a se esquecer dele, todavia Ele não se esquecerá de nós. Ele escreveu o meu nome e o teu nome, diz a Bíblia, na palma de suas mãos, e todos os dias Ele se lembra de mim, se lembra de você. Bendito é o nome do Senhor.
E o texto diz mais que, além de pedir que o Senhor se lembre dele, ele reconhece agora o reinado de Jesus. Antes, talvez nas primeiras horas na cruz, ele pensava que o reinado de Jesus se limitava a Israel. Mas agora ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa fé, ela vai além do natural. Esse homem não viu Jesus ali naquela cruz com uma diadema, uma coroa cheia de diamantes. Ele viu Jesus com a coroa de espinho. Ele não viu Jesus na cruz, aliás, Jesus num trono. Ele viu Jesus na cruz. Ele não viu Jesus cercado de súditos, cavalarias e de seus mensageiros, mas ele viu uma multidão ensandecida dizendo: crucifica-o, blasfemando contra ele. Ele não viu Jesus com vestes reais, mas viu Jesus despido de suas vestes. Ele não viu Jesus sendo ovacionado pelas multidões, tendo reverência em seu reino terreal. Ele viu, era um povo murmurando e blasfemando contra ele, maneando a cabeça. Mas no meio de tudo isso, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, revela a esse malfeitor nos últimos instantes de vida que ele é rei e tem um reino eterno. Glória. Aleluia, glória a Deus. Que fé é essa que vai além das circunstâncias em que estamos locados? E Jesus responde a ele, eu acho lindo. E respondeu-lhe Jesus, e disse-lhe Jesus. Ele não respondeu a Pilatos, ele não respondeu a Anás, ele não respondeu a Caifás, ele não respondeu à multidão ensandecida, ele não respondeu aos dois malfeitores que a princípio murmuravam contra ele, mas agora um malfeitor que está abrindo o trinco para passar para a eternidade, a porta que abre para a eternidade. Na última volta, ele vê um coração quebrantado e ele responde a ele. Aleluia. Jesus não despreza um coração quebrantado, meu amigo. Se o teu coração está nesta noite aflito, angustiado, precisando de paz, se apresente em oração na presença de Jesus e Ele te dará resposta, te dará solução, Ele te dará a paz que você precisa. Ele te responderá, porque se Ele fez isso com o malfeitor nos últimos instantes de vida, Ele faz contigo também. Ele te ama e pode te atender perfeitamente. E diz o texto que Jesus, além de responder a ele, dá-lhe uma resposta maravilhosa que assegura a ele a certeza da salvação. Olha o que ele diz no versículo 43: em verdade te digo. Aquele homem que viveu roubando, enganando e sendo enganado, agora está ouvindo de Jesus uma palavra que é certa, uma palavra sólida, encharcada de verdade. E ele diz: em verdade eu te digo. Oh, salvação gloriosa, ela é uma certeza. Salvação é uma certeza, é uma verdade eterna. E Jesus, além de ser o caminho, a vida, ele é a verdade. Aqui ele está dizendo: em verdade eu te digo que a salvação não é para amanhã. Pare de procrastinar, empurrar com a barriga a salvação para amanhã. Ele diz: hoje mesmo. Hoje, é hoje. Por que você espera chegar na terceira idade? Por que você espera chegar na sua enfermidade para se entregar para Jesus? Por que você espera concluir a faculdade para se entregar sem reserva? Por que você espera primeiramente se aposentar? Por que você espera primeiro ter uma estabilidade econômica para depois fazer a obra de Deus? Salvação, o negócio é hoje. A salvação é para ontem, na verdade, mas quem tem o privilégio hoje, creia, é hoje, é para agora. Não empurre com a barriga, pare de procrastinar a salvação. A salvação é para hoje. E ele diz: em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Eu sempre, quando lia esse texto, eu pensava no paraíso, com a paz transcendente, ruas de ouro,
Mas Jesus, na resposta a esse ladrão, a esse malfeitor, ele está mostrando aqui que o objeto máximo da esperança da igreja não é o paraíso. O objetivo maior da igreja, focar a sua esperança na vida eterna, não é gozar das benesses do paraíso, como propagam por aí. Mas Jesus está dizendo, em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Se eu perguntasse para Adão no jardim do Éden, quando ele perdeu a presença de Deus, como o Éden ficou ruim para ele, ele diria: todos os dias aquela presença na virada do dia me envolvia, me alegrava, me dava paz. Mas quando eu perdi a presença, o paraíso nunca mais foi o mesmo. E nessa linha de raciocínio eu quero dizer a você: pare de pensar num céu capitalista. Tem muita gente que quer ir para o céu porque está pendurado em dívida e diz: lá tem ouro, ruas de ouro, rios de cristais, portas de pérola. Lá eu vou estar bem com Deus e financeiramente não terei mais problemas. Não, paraíso, a finalidade máxima da nossa esperança não é ir para lá por causa de um capitalismo, nem tampouco por causa de uma autoajuda. Porque tem gente que está passando depressão, momentos difíceis na sua vida, e chega a dizer: eu vou parar com esse meu luto no paraíso, lá eu não choro mais, lá eu não vou ter depressão, lá emocionalmente nunca mais eu ficarei abalado. Paraíso não é para essa finalidade. Tem outros que dizem: olha, eu estou tão envolvido com problemas que eu quero ir para o céu para fugir dele. Pensam no céu como um escapismo, para fugir da realidade das suas lutas, quando na verdade a máxima do paraíso não é rua de ouro, não é nunca mais chorar, não é nunca mais ter problema, nunca mais ter luto, ter morte. Não, a máxima do paraíso é estarmos numa comunhão indissolúvel para sempre com o Cristo que nos amou a ponto de se entregar na cruz do Calvário. Estarás hoje comigo no paraíso. A presença de Cristo é a máxima. Se eu estiver com Ele, seja no Brasil, seja na Europa, seja na África, lá vai ser o paraíso. Se o inferno tivesse a presença de Jesus, lá seria o paraíso. E se no paraíso não ter a presença de Jesus, ele vira o inferno. O que nos garante a alegria da salvação não são as benesses da vida eterna, que são produzidas por galardões e alcances das nossas obras militadas nessa terra. Não, a máxima do paraíso é estar com Cristo para sempre. Glória a Deus, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Eu concluo esta palavra dizendo, em primeiro lugar, Deus permitiu que um homem morresse no pecado aqui, ficasse escrito isso para nós, e outro morresse para o pecado, e aí elevou, acentuou a Jesus morrendo pelos pecadores e pelo pecado. E por que isso ficou assim? Para nós entendermos que a salvação é pela graça. Talvez você está nos últimos instantes da sua vida enfermo e pensa: eu não tenho mais chance. Aqui tem um exemplo: prestes a morrer, um homem foi salvo. Todavia, prestes a morrer o outro, não, porque ele não se arrependeu. Por que tem apenas um exemplo? Primeiro, para mostrar que a gente pode encontrar esperança em alguém que consiga ainda ser salvo nos últimos momentos de vida. Mas, por outro lado, a gente não pode abusar, porque só temos um exemplo. Em segundo lugar, eu quero dizer que a graça é a causa máxima da nossa salvação, mas não isenta as nossas responsabilidades. Esse homem que acreditou em Jesus na cruz, ele não foi batizado nas águas, ele não fez um curso teológico, ele não participou de um jejum e de uma campanha de oração. Esse homem não evangelizou o mundo, apesar de que sua história hoje serve como fonte de evangelização. Esse homem, na época, não ganhou uma alma para Jesus, porém, ao crer em Cristo, tudo o que a cartilha do evangeliquez exige, ele não cumpriu, mas o principal foi crer em Cristo e ele foi salvo. Temos oportunidade
como esses dois homens: crer em Cristo e ser salvo, morrer para o pecado e viver para a glória de Deus, ou não crermos em Cristo, mas sermos condenados eternamente. Pastor Hudson Taylor, um grande evangelista americano, ministrava num bairro periférico da sua cidade, e um homem maldoso, criminoso, disse para ele: olha, para de pregar de Jesus aqui, falar de Jesus aqui. Eu não quero que você fale mais de Jesus nesse lugar. Pare. E ele disse: eu não posso. Ai de mim de deixar de proclamar o evangelho. Isso é uma imposição que Deus me ordenou. E aquele homem nervoso, chamado Nick, falou: se o senhor amanhã vier falar de Jesus aqui, eu mato o senhor, e nunca mais o senhor vai ter oportunidade para pregar, ou para ou morre. No dia seguinte estava lá Hudson Taylor levando a mensagem do evangelho. Aquele homem gritava sem controle: para de falar de Jesus, para de falar de Jesus. E mais Hudson Taylor falava de Jesus. E ele disse: se você não parar de falar de Jesus, eu vou te picotar em pedacinhos. E o pregador diz: se você me picotar em pedaços, cada parte do meu corpo nesse chão vai falar para você: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aquele homem com o coração embrutecido se entregou para Jesus. Você pode pesquisar aí, o seu nome é Nick Cruz, escritor de um dos livros mais vendidos no mundo, chamado A Cruz e o Punhal. Um grande evangelista que ouviu a mensagem do evangelho de um homem que pregava a Cristo e vivia Cristo na sua carne, e hoje fez um trabalho maravilhoso para levar o evangelho a milhões de pessoas. Quem é você nesse calvário de hoje? Aquele que vai continuar morrendo em pecado? Ou decide hoje se entregar para Jesus e morrer para o pecado? Porque no centro desta mensagem tem um Cristo de braços abertos para recebê-lo e te dar a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor fale mais poderosamente em teu e em meu coração, e que esta mensagem sirva para a tua edificação e para a bênção da sua vida e da sua família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, agradecemos ao nosso Senhor por esta tão boa palavra ministrada aos nossos corações. Temos a certeza que nós, na noite deste dia, fomos edificados por esta palavra, a qual, através da instrumentalidade do servo do Senhor, pastor Luciano, usado por Deus para que pudéssemos a nossa fé ser acrescentada na noite deste dia. Eu tenho certeza, palavra de salvação, podemos glorificar a Deus, pois esta mensagem é capaz de salvar o mundo inteiro, fazer com que as almas que estão distante da presença do Senhor possam reconhecer que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador de toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Vamos com os pedidos de orações agora neste momento, pastor Luciano, orando com toda a igreja, com todos reunidos. Seja abençoado por Deus neste momento. Glória a Deus. Meus amados, nós temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Dirce pede oração pela irmã Nena, que está sentindo dores nas pernas. Vamos orar pela irmã Nena. A irmã Vera Lúcia, sogra do nosso companheiro, pastor Alessio, pede oração por sua vida, pois ela levou uma queda. Ela caiu e precisa das nossas orações. O Mateus Pazini
também pede oração em seu favor. A irmã Cida Góes pede oração por ela, por sua família e principalmente pelo seu irmão. E o pastor Alessio pede oração por sua esposa, a irmã Vanessa, pelo seu irmão Elias e também por toda a sua família. Pastor, o senhor que conduz esse culto, nada melhor do que o senhor orar e nos abençoar com a bênção apostólica. Se você crê no agir e no trabalhar de Deus em teu favor, que a tua fé seja acrescentada na noite deste dia, para que você possa alcançar a bênção de Deus para a tua vida. Oremos neste momento. Amantíssimo Deus, querido e eterno Pai, rogamos a Ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, ó Deus querido, sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, sobre a vida deste meu amigo, Senhor, que está neste momento, ó Deus, unidos, Senhor, em oração, unidos na fé, Pai, na fé bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, que a virtude do Teu Espírito Santo, a virtude de cura, a virtude, Senhor, do milagre, a virtude de sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, possa alcançar, Senhor, a vida da nossa irmã Dirce, ó Deus eterno, a vida, Senhor, da nossa irmã Vera Lúcia, a vida, Senhor, do pequeno Mateus, ó Pai, a vida, Senhor, da nossa irmã Cida Góes, a vida, Senhor, dos nossos familiares, do meu irmão Elias, da minha esposa, a irmã Vanessa, ó Deus, de todos quanto, ó Pai, creem, ó Deus, no Teu agir, no Teu operar, que este meu irmão, esta minha irmã possa